Olá, olá, queridos ouvintes. Começamos mais um episódio aqui do Libélula Educação Podcast. Aí na nossa segunda temporada, quem diria. Hoje nós temos uma convidada para lá de especial, assim, eu acredito que vai ser uma conversa extremamente interessante, importante. Vamos ter que nos policiar aqui com o horário para não ser aqueles episódios de 8 horas de conversa, porque eu tenho certeza que renderíamos 8 horas de conversa. E para a nossa conversa de hoje, eu vou chamar aqui ela que não pôde estar no último episódio, a Damares. Olá, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu esqueci, não estava no último episódio, já esqueci do lapso temporal. Quero cumprimentar a todos os nossos ouvintes. Estou de volta, não participei do último, mas estou aqui novamente. Muito feliz com a nossa convidada de hoje. E vamos lá, então, para a nossa segunda temporada, pontapé inicial aí na segunda temporada. Hoje a gente está com a Vivi também aqui conosco. Olá, hoje é um dia bem especial, um privilégio, é uma honra de quem é essa nossa convidada, porque é daquelas pessoas que dá vontade de colocar também num vidro, num pote, assim, e sair levando com a gente para todos os lugares para onde nós vamos. Mas não vou me adiantar, não vou quebrar o protocolo de contar quem é, porque isso fica com essa doce e linda missão com a Isa. Obrigada, é verdade, eu começo falando, eu sempre digo que é a voz do além, né? Eu começo falando, não me apresento. Para quem está chegando agora no nosso podcast, essa voz aqui, sou eu, Isabela, que estou aqui conversando com vocês e vou aqui continuar a nossa conversa. Mesa apresentada, hoje nós temos o quê? Hoje nós vamos conversar cada um com o seu jeito, cada jeito é de um. Essa autora nos encanta com sua generosidade, essa mulher negra, antirracista, pesquisadora, mãe, irmã, é a sexta filha dos mineiros Dona Maria Odete Rosa e o seu Geraldo Marconi Rosa. Nascida em Itapira, Paraná, passou sua infância no Mato Grosso do Sul, graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Na sua época de graduação, participou da fundação do Centro Acadêmico de Pedagogia, Paulo Freire, sendo a primeira presidenta. Ela que é mestre em educação com a pesquisa Diversidade Étnico-Racial e Educação Infantil, doutora em educação pela USP, teve sua tese de doutorado transformada em livro, isso não é para qualquer um, minha gente, com o título No Fio do Horizonte, Educadoras da Primeira Infância e o Combate ao Racismo. Professora da Universidade Federal do Paraná desde 2014, fundadora e coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas EREI-A, vinculado ao NEAB, da UFPR e do Grupo Ocupe. Ela que tem um sorriso inconfundível e acolhedor com vocês, a nossa mais que querida Lucimar Rosa Dias. Oi, gente. Então, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Dependendo do horário que você vai ouvir esse podcast. Para mim é uma alegria estar sempre conversando com professoras tão comprometidas, né? Pessoas sérias que acreditam na educação e acreditam na educação antirracista, na educação emancipatória. Então, estou super feliz de estar aqui para bater esse papo bem gostoso. Já vi, né? As meninas são super organizadas, já me mandaram um roteiro, uma programação, e eu acho que vai ser uma conversa bem bacana. Com certeza vai sim, eu acredito que esse é um dos nossos propósitos, assim, de poder conversar e dialogar, né? Nós acreditamos muito que esses espaços informais também, eles trazem muito aprendizado para nós, tanto para nós profissionais da educação, quanto para a comunidade que nos acompanha e que nos segue, tem o interesse em saber mais sobre, né, todos esses temas que rodeiam a nossa sociedade e a nossa educação. Simar, você comentou conosco sobre seus objetivos de vida, né? E disse que ser feliz, construir felicidade para outras pessoas, viver intensamente com muita arte e cultura, e colaborar com uma sociedade que seja igualitária e equânime, sem violências e discriminações. Como que você descreveria um dia feliz? Olha, eu descreveria um dia feliz como um dia que você trabalha, né, fazendo o que você gosta. Eu acho que o trabalho é uma coisa bacana na vida da gente. As pessoas falam muito, né, porque o trabalho tem sido muito precarizado, muito cansativo.
E aí, quando a gente faz algo que a gente gosta, que é respeitado, que é considerado, então, acho que para mim um dia feliz é um dia que eu trabalho, um dia que eu falo com os meus... agora, o meu afilhado mora comigo, então, meus filhos, né, eu tenho um filho e o afilhado que está agora vivendo comigo, e um dia em que a gente possa também construir algo. Então, hoje, por exemplo, eu passei o dia inteiro lendo uma tese de doutorado, e depois conversei com meu filho, fiz almoço. Eu acho que isso é um dia feliz, um dia que você reconhece, né, o seu trabalho e, ao mesmo tempo, você também tem condições de viver, né, de fazer as coisas com a sua família, saber que você está numa comunhão aí de coisas importantes. Acho que é isso, né? Não é uma coisa muito espetacular, não, é o dia a dia, esse cotidiano, mas é esse cotidiano que nos dignifica, né, que nos faz bem. Gracioso tudo isso. Mas, professora, eu quero te perguntar, assim, vamos hipoteticamente imaginar um cenário. Esse cenário você pode construir da maneira que você considerar, com as flores que você considerar, tudo, é o seu cenário. Só que nesse caminho, por onde você está indo nesse cenário, você encontra uma caixa. Hipoteticamente, uma caixa também da forma que você gostaria, os detalhes, todos eles são reservados a você. E você encontra ali uma chave, a qual tem uma instrução: abra essa caixa. E você vai abri-la. E lá dentro você vai encontrar um sentimento. Qual seria esse sentimento e o porquê dessa escolha desse sentimento? E se quiser descrever de como que é esse cenário para nós? Olha, Viviane, você foi falando, eu fui imaginando, né? Um caminho com muitas flores. Eu gosto de flores silvestres, sabe? E gosto de árvores, né? Quando eu falo que quando eu me aposentar, eu quero virar fotógrafa de árvores. Então, esse caminho está cheio de árvores, tem muitas flores, tem gente, né? Porque eu acho que a vida é legal na interação com as pessoas. E aí achei a caixa, eu adoro caixas, viu? Na minha casa tem caixa de madeira, caixa de papelão, caixa de tecido, tem muita caixa aqui em casa. Bom, e aí o sentimento que eu acho ali dentro, eu acho que é de justiça social, sabe? Embora, né, eu mantenha sempre esse crédito na vida, esse otimismo, a gente sabe que a vida está muito difícil para muitas pessoas, né? A gente tem muita injustiça social, muita gente passando fome, e muita gente nós estamos em Curitiba, hoje está um dia super frio, e eu sempre penso, agradeço o fato de ter uma casa, de ter roupa, né, para me aquecer, e sempre lembro de que tem muita gente que não tem. Então, acho que o sentimento que eu encontro nessa caixa é esse sentimento, né, de justiça social e de esperançar também, porque se a gente fica inerte diante dessas dificuldades e a gente também não age sobre elas e não faz a mudança, né, não transforma. Então, acho que é por aí que eu encontraria, seria a coisa mais importante que eu acho que a gente podia ter, e essa sensação, né, de você colaborar com a perspectiva e com a construção de uma sociedade justa, em vários aspectos, né, eu atuo muito na questão racial, antirracista, mas eu falo que eu namoro com vários outros campos da justiça social, né, a justiça de gênero, a discussão dos povos originários, da deficiência, da sexualidade. Então, tem muitas frentes aí importantes que a gente precisa construir essa ideia de justiça social, ou seja, de tornar a vida das pessoas, né, nas suas singularidades, uma vida feliz. E que assim seja, porque realmente é tão importante isso, né? Essa questão da justiça, e dentro tanto do caráter legal, quanto da questão moral também. Porque a gente sabe como a gente viver hoje está difícil. E a internet, assim, também, que é uma coisa que eu sempre falo, ela virou, assim, palco de, sabe, de promotores e juízes que já determinam as regras, já querem tudo, colocar as coisas à frente, e não é bem assim.
Esperamos que possamos realmente fazer a nossa parte da melhor maneira possível e que as coisas realmente aconteçam. E como é bom a gente poder contar com pessoas, com uma professora, frente a isso, e que também dá um embasamento para que a gente também siga nesse caminho sempre de uma justiça. Mas, professora, falando em tudo isso, como que foi a sua infância? A professora foi uma menina raiz, foi uma menina de prédio, uma menina de casa, de campo. Como que foi a sua infância? Como que se construiu essa linda mulher que é hoje? Como que foi a sua infância? Ai, meninas, faz tempo, né, que eu tô com 57. Eu acho que eu fui uma menina raiz, porque a parte que eu me lembro, né, com mais força da minha infância, a gente morava numa vila, num bairro que não era aqui, foi no Mato Grosso do Sul. E quando nós mudamos para lá, o bairro era muito precário, assim, né? Não tinha asfalto, não tinha luz, não tinha água encanada. Então, eu lembro dessas coisas, da gente puxando água no poço e tal, mas eu brincando, correndo pelo bairro inteiro, assim, pulando corda, subindo em árvore, catando manga. Então, acho que eu fui raiz, porque eu brinquei muito, 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 muito. Eu falo que a minha mãe, que morreu em 2022, foi a pessoa mais incrível que eu já tive assim na minha vida, e uma pessoa extremamente com pouca escolaridade, mas uma pessoa extremamente sábia. Então, ela nunca foi uma mãe de determinar a coisa, você só veste aquela roupa, você só come aquilo. Ela sempre me deu muita liberdade, e ao mesmo tempo, né, ela acompanhava muito a gente. Tinha 7 filhos, não sei como que dava conta. E quando eu ia para a escola, voltava da escola, ela sentava, ela não escrevia, ela apenas lia. E ela sentava comigo no sofá e ficava lendo notícias. Acho que é culpa dela que eu fiquei interessada pelo mundo, porque a gente ficava lendo notícias de jornal, essas coisas. Então, as lembranças que eu tenho da minha infância são lembranças muito gostosas, assim, muito boas, né? Claro que tinha dificuldade financeira, essa coisa de morar num lugar que não tinha asfalto. Não sei, quem está me ouvindo aqui talvez já tenha passado por isso, mas a gente tinha que botar plástico no sapato para chegar até a escola, porque senão você já estava identificada ali de onde você veio, né? Lá daquele bairro que não tem asfalto. E eu achava isso um horror, né? Toda vez botar sacola plástica. Então, para amassar barro não era nada legal. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha essa liberdade, né? Eu lembro de sair, assim, horas e horas caminhando pela vila, pelas árvores, né? A gente pegava muita fruta. Existe uma fruta que acho que vocês não conhecem, que não vejo mais, mas chama ingá, que é uma frutinha que tem um carocinho. Aí a gente catava ingá, catava guavira, manga. Nossa, nós fazíamos muita festa, muita brincadeira. Então, foi uma infância de muita presença, tanto de amigas, quanto dessa mãe gigante que era minha. E, claro, eu lembro também de alguns, até relato na minha tese, alguns relatos de racismo que eu ainda não identificava que era, mas a minha mãe eu tenho um irmão mais velho, e ela sempre colocava esse meu irmão na minha cola, e eu, muito tempo depois, fui entender que era um mecanismo de proteção que ela, né, colocou. Ela nunca explicitou isso para mim, mas ele estava encarregado de me cuidar na escola, e ele fez isso muito bem. Então, eu acho que eu tive uma infância protegida nas condições, né, de uma família trabalhadora, empobrecida pelas condições socioeconômicas, mas protegida também, não só do ponto de vista do cuidado, né, da comida, da alimentação, mas do cuidado emocional. Acho que isso fez uma diferença enorme no jeito que eu olho para a vida. Como isso essas lembranças, essas memórias, assim, elas são recorrentes, né? Elas podem mudar de núcleos familiares,
mas nós, né, pessoas negras, nós sempre temos essa conversa, né? Outro dia eu via os meus pais, outro dia não, faz algum tempo já, os meus pais conversando com o meu irmão, né? Ele brincava na rua e, enfim, soltava pipa. E aí um dia na conversa com o meu pai dizendo para ele essas orientações, assim, né? Olha, cuidado, não corra, né? Se for para no muro, não suba no muro, deixa o pai comprar outro. E aí, depois de um tempo, você vai observando que as famílias e os pais, eles têm esse sentimento de proteção, porque a gente sabem que essas crianças e que os corpos negros, elas muitas vezes não vão ter esse tempo de defesa em determinadas situações, né? Como se as nossas crianças e as famílias, elas vão podando e protegendo para esse mundo que é extremamente cruel nesse sentido, né? E como esses relatos, eu acredito que os nossos ouvintes também vão ter essas memórias, né? Algo que remeta né? Que a gente vai reconhecendo esses atos de proteção com o tempo, quando vamos amadurecendo e vamos dando nome para essas práticas e para essas atitudes. O quanto é interessante fazer essa análise do quanto as nossas crianças, mesmo tão pequenas, elas já devem e já vão se protegendo, porque eu imagino também que o seu irmão, né, era uma criança tendo que proteger outra criança, devido a toda uma questão institucional, né? Exatamente. E a minha família é uma família que tem uma variação racial, né? Então, esse meu irmão mais velho que eu é um menino branco, bem branquinho, por sinal. E eu falo que é muito interessante isso. Ele realmente, não sei se ele sabia por que ela tinha colocado ele ali para me proteger, mas ele sabia que ele tinha que me proteger de outras pessoas, né, de meninos em geral que queriam fazer algum tipo de ação para que eu me ficasse, né, me envergonhasse, me humilhasse. Então, ele estava sempre ali do lado e eu realmente levei muito tempo para entender que aquilo significava uma proteção e não era algo não deliberado, né? Era algo que a minha mãe tinha organizado na conjuntura ali da família para que eu pudesse ficar bem. Você sempre busca relatar, e até mencionou aqui conosco, essa força da sua mãe, né? Como uma mulher destemida diante dos percalços da vida. Você aprendeu com ela a ser determinada desta forma, a lutar, a resistir pelo que você acredita? Foi muito assim com ela que você aprendeu isso? Eu acho que sim, Isabela. A minha mãe, ela tinha essa força e, ao mesmo tempo, ela sempre foi muito doce, né? Ela era a vizinha que conhecia todo mundo, que ajudava todo mundo. Então, eu acho que eu falo, tudo que eu tenho de bom aqui tem a ver com a Maria Odete, que é essa mulher pequenininha, ela era uma mulher baixinha, assim, mas muito, muito cheia do bem, assim, sabe? Ela sempre olhava para a vida com muita força, com muita crença. Eu falei, quando eu fiz doutorado, eu já não morava com ela, uma mulher adulta, mas eu ligava às vezes para ela, a gente chorando, falando, gente, mãe, não aguento mais, acho que eu vou desistir. Porque todo mundo passa por isso quando faz doutorado, mestrado, né? Aí ela falava, não, minha filha, você vai fazer, vai dar tudo certo. Então, ela sempre foi, sabe, esse lugar, esse oásis, quando você precisa de força, você vai ali e busca. Eu acho que um pouco do que eu sou, assim, do ponto de vista de acreditar, né, de ir à luta, de reconhecer que a gente precisa lutar para também conseguir coisas, mas entender que isso tem uma certa... É duro, mas também tem que ter uma certa leveza, tem a ver com o jeito que ela conduzia as coisas lá em casa. Um pai duríssimo, né, bravíssimo, e uma mãe que estava ali o tempo todo acolhendo.
é a amorosidade, né? A gente percebe, assim, muito, até na sua forma de falar, assim, é uma voz doce, assim, transborda essa leveza, mesmo quando são assuntos que precisam, assim, de uma postura mais firme, mas eu sempre digo que não é o que se fala, é a forma que se fala, né? Como que se comunica, são as formas de se comunicar. Nós assistimos um vídeo do Neabil Fak, né, que a Sara brilhantemente apresenta, e aí a gente fala dela aqui, toda vez que a gente fala dela, os nossos olhos até brilham. Ela já participou aqui também do nosso podcast. Um beijo, Sara, eu sei que você está ouvindo, a gente gosta muito, muito de você. Então, retomando aqui, nesse vídeo que nós assistimos, menciona que das suas memórias, né, retomam, assim, essas lembranças de infância, a habilidade do seu pai em narrar histórias. Você considera que sua inspiração literária, né, para se tornar aí essa autora, parte dessas memórias que você tem do seu pai? Eu acho que sim. Um dia eu fui provocada a pensar sobre isso, né? Da onde veio? Eu falei, gente, de onde será que veio? E a recordação que apareceu mais forte foi essa. Meu pai, ele é até hoje um excelente contador de histórias, dos causos, né? Um homem mineiro, então aquelas histórias das assombrações ou dele mesmo como um personagem principal e sempre o vencedor, é muito interessante ouvi-lo falar. E eu lembro muito de momentos, como eu falei, é uma família grande, e aí ao final, assim, às vezes à noite, ele vinha com os causos dele contando as histórias. Então ali eu comecei, né? Eu não tinha isso, tudo é elaborado depois, né? No momento eu não tinha essa ideia, mas depois que me perguntaram, de onde que veio essa ideia de escrever? Eu falei, gente, acho que veio dali, de ouvi-lo, porque eu lembro da sensação de quando eu ouvia o meu pai contar as histórias, como eu gostava. As de fantasma, de assombrações, eu morria de medo, mas mesmo assim eu gostava, porque ele tem um jeito de contar muito, muito impressionante, assim, né? Ele também estudou só até a quarta série e tal, mas ele tem uma oralidade incrível, meu pai, e a história tinha todos os movimentos necessários. Então, eu acho que dali me veio essa possibilidade, né? Mesmo que a gente não. E isso é tão importante falar, porque às vezes nas nossas famílias, né, ou nas famílias que estão nos escutando, a gente não dá lê para o filho, né, lê para a filha, ou conta história, e às vezes não dá muita importância para isso. E isso vai ficando, né, no nosso inconsciente, a gente vai maturando isso e de repente vira uma contadora de história, né? Você falou da Sara. A Sara também tem uma relação assim com o avô, que é o avô contador de histórias, e ela, a partir desse avô, ela é hoje, né, essa contadora de histórias maravilhosa. Então, às vezes, a gente faz essas atividades e não tem essa dimensão do quanto isso é importante, o quanto isso vai ficando e nos constituindo, né? Meu pai nem imaginava que eu seria uma autora de livro e que uma parte dessa autoria, né, dessa condição de me sentir capaz de escrever, tem a ver com ele contando histórias para nós, nos dizendo, olha, eu sou um contador de histórias. Isso é muito importante, a gente perceber isso e saber que faz muita diferença, né? Ler, contar histórias para os nossos filhos, para os nossos alunos, netos. Eu vejo que essa é uma prática que foi se perdendo, infelizmente, de geração para geração, né? Eu tenho isso muito marcado também, né? Desse momento de fim de tarde, o chimarrão e uma roda de conversa, e aí é o avô que tem um caos, e aí é o tio, é o vizinho que viu, né? O lobisomem até hoje, eu não sei se acredito, se não acredito, porque me contaram tão bem contado que eu nem sei mais o que acredito, que não acredito. Eu evito, no final das contas, é melhor evitar, que vai que, né? É o tal de derrubar o saldo, virar o chinelo. Então a gente evita, não é verdade, menina? É verdade.
E o engraçado é que, por vezes, eu me lembro isso do meu avô, por vezes as histórias se repetiam, né? Às vezes a gente ia lá e daí, nossa, era uma história que ele já tinha contado, a gente já sabia o final, mas a gente mesmo assim gostava com a mesma empolgação, como se fosse a primeira vez, né? E ficava, ai, agora vai acontecer isso, agora vai acontecer aquilo. A gente já sabia o final, mas era como se não soubesse, de tanto que a gente gostava. E, de fato, essas gerações agora, né, mais jovens, tá se perdendo isso, esse parar para ouvir as vivências das pessoas mais velhas, né, dos pais, dos avós, e não se dão conta do que eles estão perdendo, porque isso é muito importante e marca realmente a vida da gente, né? É verdade. E é muito divertido, né, gente? É muito gostoso. Sim, exatamente. E no meio desse entendimento seu, assim, para a literatura, né, como que foi, assim, como que chegou para você esse pensamento de construir histórias e livros com protagonistas negras, assim, como que... Eu escrevi, o primeiro foi em 2012, né? Então eu já era uma ativista, já era professora, já tinha o doutorado, então estava muito atenta à discussão das relações étnico-raciais, e tinha uma história, o meu mestrado, na época que eu fiz, gente, eu fiz em 96, né? Então, havia muito pouca literatura de temática africana e afro-brasileira, e um dos livros daquele momento era o Menina Bonita do Laço de Fita, que hoje tem várias críticas a ele. E em 2012, as críticas já estavam postas ali, e eu tinha uma relação de amor com o livro por conta da história, né? Usei o livro no mestrado, fazia algumas considerações às análises, mas ficava com aquela vontade, eu preciso ter um livro para chamar de meu, de uma menina negra, que não tenha nenhum problema em relação ao texto que tem o Menina Bonita do Laço de Fita. Então, o Luanda surgiu assim, né, com essa ideia de que era mais um livro formativo, assim, do que uma ideia de literatura, do ponto de vista da discussão, do campo da literatura. Aí eu escrevi o livro, eu testei esse livro assim, nas informações de professores, o livro existia como texto, não como livro impresso. Eu usei, as professoras ilustravam, usei em vários momentos de formação. Até que um dia surgiu a oportunidade de editá-lo, né? Eu fui convidada por uma editora para fazer um trabalho específico e falei, acho que eu vou mostrar meu livro, né? Quem sabe? Então, surgiu essa Lucimar escritora, ela surgiu de uma forma muito despretensiosa, eu diria. Tanto que eu levei muito tempo para falar, eu sou escritora. Eu achava estranho, eu não me colocava como escritora. Até que um dia eu fui provocada por uma escritora jovem, uma menina negra, a Daniele, que escreveu. O Luanda é madrinha do livro dela, porque ela leu Cada Um com Seu Jeito, se inspirou nele e escreveu dela. E aí ela veio fazer o lançamento e falou, não, porque eu escritora, tá. Aí eu falei, gente, a Dani fala que ela é escritora, acho que eu vou falar também. Então, também teve um processo ali de me acostumar, de achar que eu posso, né, me dizer escritora e aprender mesmo a ocupar esse lugar. Não foi muito simples, não, porque eu achava, sempre usava um parâmetro acima, assim, né? E aí eu fui provocada, falei, acho que eu vou me autodizer escritora. E quando as pessoas falam, eu confesso que ainda eu falo baixinho para mim, né, em pensamento. Eu sou escritora. Mas foi assim, muito ligada a essa ideia da minha vertente formadora de professores no campo. E depois, aí o Aziz, quando a Zuzi nasce, eu já estou, né, um pouco mais segura, acho que eu posso me dizer escritora, e aí escrevi o Aziz já nessa intenção de, eu sei escrever, eu sou uma autora sim, e eu quero escrever um livro sobre isso, e aí fiz o Aziz. Interessantíssimo, assim, como... Assim, eu não me canso de dizer, assim, a sua generosidade, assim, do potencial e ainda se manter nessa questão
de humilde, de será que eu vou estar, será que eu me coloco nesse local, e já estava mais do que posto, estabelecido, que, né, te reconhecemos desta forma, né. Eu estava fazendo um curso de aperfeiçoamento pela Federal do Rio Grande do Sul, né, das relações étnico-raciais, e aí sempre durante as aulas alguém perguntava, eu preciso de referências de literatura para educação infantil. Sempre tinha um ou outro professor, né, que perguntava, tá, mas e para educação infantil, quais os livros? E eu sempre ia e falava assim, não, mas aqui tem o livro assim, 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 porque tem a escritora que é aqui, e o quanto é interessante, é importante, né. Eu vejo que a menina bonita do laço de fita, a gente precisa, né, debater, mas também eu acho que a gente não pode negar o fato que ela passou por um momento importante, foi necessário ter uma obra para que a gente pudesse fazer essa reflexão e esse debate em cima, né? E aí você mencionou a questão lá dos anos 90, e aí quando eu li a sua biografia, eu pensei exatamente a mesma coisa, eu pensei assim, como que é uma questão assim, a gente está em 2024 e ainda assim a gente, mesmo com os autores e toda essa disseminação, né, essa democratização aí de acesso aos conteúdos e livros e artigos, ainda assim a gente encontra uma barreira, né, uma dificuldade. E aí eu fiquei pensando, como que... Eu preciso perguntar isso, assim, né, que você até relata que... A gente até tirou, assim, que você fala, no final dos anos 90, falar de infância e racismo era quase um palavrão. E aí é onde entra a nossa pergunta. Ficamos curiosos em saber mais sobre, né? Pois foi sua linha de pesquisa de mestrado. Qual foi a maior dificuldade? E se em algum momento você chegou a pensar em trocar de linha de pesquisa, assim? Que chega um momento que... Olha, eu tô assim, eu falei, eu vivi para ver isso, né? Eu acho que hoje o momento em que a gente vive, ele é um momento muito importante para mim como pesquisador e ativista, porque a discussão do antirracismo na primeira infância está posto socialmente. A gente precisa avançar muito. Agora saiu uma pesquisa mostrando que a educação infantil, 0 a 3 e 4 a 5, nas instituições educacionais ainda não incluem no seu currículo uma perspectiva antirracista. Boa parte das instituições. Então, nós precisamos avançar bastante. Mas é um passo já seguinte a uma questão que nem estava colocada. Então, a pesquisa surge porque a questão está posta. É necessário que a discussão antirracista, né, aconteça desde o berçário, desde a creche. Mas eu pensei, sim, quando eu entrei na universidade, eu comecei minha carreira de ensino superior no Mato Grosso do Sul, na Federal do Mato Grosso do Sul. E quando eu cheguei no meu setor, no departamento em que eu trabalhava, não havia nenhuma discussão de relações raciais, nada. E quase que eu desisto, porque eu falei, onde é que eu vou achar meu lugar aqui, né? Aí eu conversei com uma professora, foi muito legal, a professora Neuza, que era de lá, de outra área. Falei, olha, eu estou muito impactada, porque duas coisas me impactaram quando eu entrei no ensino superior. Uma, que o que eu fazia, eu sempre fui extensionista, mesmo sem estar na universidade, né? Eu sempre gostei da formação de professores, então eu sempre dei muita palestra, escrevia, gosto de escrever, então eu publiquei na revista Nova Escola, mas eu não tinha, eu não pensava assim, preciso publicar na revista qualificada. Quando eu cheguei na universidade, embora eu tivesse um currículo muito extenso, aquilo contava quase nada. Então, se eu fosse fazer avaliação, né, uma palestra que eu dei para o professor na escola X, valia, sei lá, 1 ponto. E o artigo publicado na revista qualificada vale 10. Aí eu fiquei meio para baixo, assim, falei, nossa, tudo que eu fiz até agora não é valorizado nesse espaço aqui. E a discussão de relações raciais também não tinha lugar. Aí eu conversando com essa professora, ela me falou uma coisa muito importante, fez toda a diferença, porque eu estava indo para um grupo que estudava alfabetização, que é uma área que eu gosto muito também. Aí ela falou para mim, Lucimar,
você vai fazer o seu lugar. Se ele não existe, você vai fazer. Fique tranquila, você vai construir esse lugar. E, de fato, quando eu saí de lá, né, eu entrei num curso que não tinha nada, eu tive orientandas de TCC que queriam estudar o tema. Quando surge a pessoa, por isso que a gente fala que o corpo, que esse sujeito é importante, né? Estar no lugar. Porque aí eu fui procurada por estudantes que queriam estudar o tema, eu orientei TCC, eu fiz meu grupo de pesquisa lá, eu fiz formação de professores na rede do município, eu fiz eventos, então, de fato, eu encontrei, eu fiz o lugar, né? Mas porque eu encontrei também ressonância em outras pessoas. Então, assim, isso é uma lição, quando a gente chega num lugar, né, olha para o lugar e fala, olha, será que tem lugar para mim? Tem, né, se a gente acredita, se é um trabalho sério que você faz, você vai encontrar o seu lugar, como eu encontrei o meu lá na UFMS, saí de lá, fiquei 5 anos e saí deixando uma disciplina de relações sociais no currículo da universidade, e eu, entre aspas, herdeiros da discussão, ela não morreu. Professoras que antes não trabalhavam e começaram a trabalhar, então é muito legal ter essa possibilidade, né, de construir também os espaços, da gente não desanimar, mas para não desanimar, você sempre tem que ter uma rede de apoio, né? Você tem que ter alguém que te acolha, porque se a professora Neuza não falasse isso, talvez eu tivesse ido para o campo da alfabetização e deixado guardadinho lá, isso que faz meu olho brilhar, né? Que é o trabalho com diversidade étnico-racial. Mas ela me deu a mão, ela segurou a minha mão e falou, não, calma, né? Você acabou de chegar, você vai encontrar o seu lugar. E se você não encontrar, você vai fazer este lugar. Então, foi muito importante essa fala, num café, assim, bem despretensioso, mas também de um lugar de acolhimento, que ela estava ali pronta, uma professora super experiente, que trabalhava muitos anos na universidade. Essa sua fala até nos emociona, porque nós defendemos muito isso, assim, que tem determinadas linhas de pesquisas e de trabalho que não é querer o lugar do outro, né? É o nosso lugar, a gente está aqui só galgando algo que é o nosso espaço, o nosso lugar, e aí a gente fica muito feliz por você não ter desistido, por ter encontrado, né, alguém que te deu esse aporte, essa zona de conforto, assim, né? A gente acompanha muito os vídeos o professor Guilherme, mas no YouTube tá como Rita Von Hunt, não sei se você já chegou a ver alguma coisa dele, e tem uma aula que ele fala exatamente sobre essa questão, né, da zona de conforto que a gente precisa, né, que é o que? Dos nossos familiares, dos nossos amigos, a gente vai, recarrega as nossas energias com quem compartilha os mesmos ideais, para poder enfrentar e resistir, né, nesses movimentos e nesses momentos em que a gente precisa estar criando lugares, né, galgando espaços e abrindo espaços que em algum momento essa barreira precisa ser rompida, porque se não for rompida, ela não é debatida, não é trazida os novos olhares, não é pesquisada, não é... E é isso, assim, então nos deixa bem emocionadas, toda essa sua fala nos deixou bem sensíveis agora. Então, agora a minha pergunta mudando um pouquinho de assunto, a respeito da crise climática. Você poderia comentar sobre a escalada da violência climática e se você acredita que, de alguma forma, ela pode afetar diretamente, de maneira negativa, as infâncias? Olha, Damaris, não é a minha praia, né? Não sou estudiosa das relações desse tema, mas eu falo como pessoa que vive nesse mundo, né? E que cada vez mais a gente fica assustada com o que nós estamos vivenciando. E eu li um artigo há um tempo atrás que o pesquisador falava assim: as pessoas, às vezes, quando falam nas mudanças climáticas, elas imaginam um dia de catástrofe, né? Parece o fim do mundo.
Mas isso não existe, né? O que existe é cada dia da nossa vida, a gente ir experimentando o que as mudanças climáticas nos provocam. Então, isso ficou muito forte agora, quando a gente teve esses momentos de alto calor, né? Isso veio à minha cabeça de novo. Então, não vai existir um dia que é o dia do fim do mundo, onde vai explodir tudo. A gente vai vivendo o fim do mundo, né? A cada momento, com as chuvas, com esses altos calores, e isso me preocupa muito. Acho que é um tema, eu até pensei, né, fazendo a sua lista de 24, eu coloquei na minha lista de 24, pensar um pouco mais sobre as infâncias e as questões climáticas, porque, sim, me preocupa. Eu acho que as crianças são as mais afetadas, porque a gente precisa ter um mundo, né, uma terra, um lugar habitável, um lugar em que elas possam. A gente fala tanto dessa possibilidade da criança e a natureza, e que natureza, né? O que a gente pode proporcionar para as crianças, e as crianças de grupos vulneráveis, como são as crianças quilombolas, ribeirinhas, crianças indígenas, do campo, são crianças que estão sendo extremamente afetadas. O governo passado, né, autorizou inúmeros agrotóxicos que contaminam, né, toda a água, o lugar, os espaços. O desmatamento, enfim, o que a gente está oferecendo, né? Eu sempre fico pensando isso, o que a gente está oferecendo, e a gente entende que a criança não é o futuro, é o hoje. Então, o que a gente está oferecendo hoje, né? Que tipo de relação, tempo e espaço a gente está construindo para que as crianças possam crescer em pleno desenvolvimento e com essa relação com a natureza? Porque nós estamos correndo risco. Até ontem eu estava vendo um programa, né, sobre o relógio do tempo, que chegou, né, ficou mais próximo ali de um momento sem volta, né, do não retorno, que a Marina fala. E, com certeza, nós já vivemos, eu mais que vocês, né? Eu já vivi 57 anos, como eu falei para vocês, já corri, já subi em árvores, já corri em meia natureza, já tomei banho de rio. Quantas crianças hoje podem fazer esse tipo de relação? E a gente sabe que isso tem muito a ver com a nossa saúde mental, né? Todo mundo precisa sentir o pé no chão, a grama, a água, para poder ter um mínimo de saúde mental. Então, que tipo de saúde a gente está proporcionando às nossas crianças, se elas ficam cada vez mais emparedadas, cada vez mais em telas? E as mudanças climáticas têm total correlação com isso, né? As cidades não são cidades para as crianças, né? E não são cidades para a natureza, são cidades para carro, para o asfalto, e isso impacta os sujeitos que nós somos, e as crianças que nós temos. Eu acho muito importante. Não estudo isso, mas estou muito interessada, sabe, nessa correlação. Sim, é um assunto que a gente tem que fazer esse exercício, né, de parar para pensar e olhar para o futuro, porque às vezes a gente já está vivendo, como você falou, dia após dia, essas mudanças, que por enquanto são ainda sutis. Tá calor demais, aqui em Curitiba, onde não é muito, né, natural fazer esse calor, e a gente, nossa, por que tá tão calor e tal, e vida que segue, bola para frente, mas a gente não faz esse exercício de pensar, tá calor porque, né, tá faltando árvores, tá faltando coisas, e que para o futuro isso vai fazer muita falta para as crianças. E daí a gente tem essa tendência agora do meio ambiente, né, de mostrar o que é, não mostrar foto de uma árvore para a criança, mas mostrar uma árvore. E daí, como que vai ser no futuro, né? Onde que vão estar essas árvores para que eles possam ter contato? Como que vai estar essa vida só de apartamento, só de prédio, só de não se sujar, de não ter contato com a terra, de não ter contato com água, né? Então, fica bem, bem difícil, assim, quando a gente pensa no futuro. Se a gente não acordar para a vida agora, o futuro vai ser complicado, né? Sim.
Mas vamos então para a próxima pergunta. Você leciona na UFPR há praticamente 10 anos e chegou a lecionar em disciplinas de EAD pela UFPR também. Como foi a experiência de ter uma grande diversidade regional em uma mesma sala de aula? Como buscar bons exemplos de práticas educacionais partindo de realidades diferentes? Foi um desafio para você? Olha, dar aula é sempre um desafio, né? Eu comecei a dar aula aos 18 anos, aí passei, né, para educação básica e depois para o ensino superior, e depois para pós-graduação, e cada etapa ela exige de você um tipo de organização e de interação diferente, e é sempre desafiador. Esse ano, por exemplo, vou dar aula para o curso de letras que eu nunca dei. Então, cada ano você tem um desafio novo, e eu não, aquela, né, o friozinho na barriga quase que aparece ainda, porque eu falo, ai, como vai ser, né? Será que texto eu escolho para esse grupo? E então eu tive essa experiência, eu adoro dar aula na EAD, foi uma experiência muito bacana, e eu acho que são grupos diferentes mesmo, quem faz presencial e quem faz EAD, a convivência com esses dois, né, cursos me fez aprender bastante. E o que eu acho que mais aprendi como professora foi na pandemia, porque eu falo que a pandemia me mudou como professora, porque eu era uma professora, acho que extremamente rígida, extremamente, sabe? Marquei dia 10 para entregar o trabalho, a pessoa não entregou, só vai me avisar no dia 9, eu já ficava chateada, diminuía a nota. A pandemia, gente, me fez pensar muita coisa, assim, porque era uma interação mais distanciada, aparentemente, mas que você estava ali, né, a sua aluna, tinha uma aluna que falava, você, eu só posso ficar com a câmera aberta nesse pedacinho, porque se você olhar o resto da casa, você vai se assustar. E a gente entrou mais na intimidade das pessoas, né, nos problemas das nossas alunas. Isso me fez mudar muito. Assim, não é que eu perdi o rigor, mas eu acho que eu sou mais compassiva com essas coisas que acontecem na vida dos estudantes em relação à entrega, trabalho. E isso acho que foi o que mais me fez pensar, né, assim, fazer uma mudança na docência. Com relação aos desafios e a convivência com a diversidade, né, os lugares distintos territorialmente, eu particularmente, assim, até porque eu estudo diversidade, isso é muito caro para mim, né? A diversidade, eu faço questão que ela faça parte do meu processo de docência. Então, eu gosto demais de ter essa experiência de dar aula de manhã, no noturno, de dar aula de manhã, no matutino. São sempre públicos diferentes, mesmo que estejam na mesma cidade. Né? O jeito que as minhas alunas da manhã se organizam para viver é uma forma, as do noturno é outra. Então, eu gosto, acho que isso é uma das coisas legais de ser professora, porque mesmo, né, agora, para os adultos nem tanto, mas quando eu dava aula para as crianças, no final do ano, não sei se é assim com vocês, eu sofria o adeus. Oh, meu Deus, agora eu vou ter que trocar de turma, né? Porque você vai se apegando e você vai conhecendo as crianças. E no outro ano, elas nem dão bola para você, né? Porque elas estão interessadas na outra professora, e você está sofrendo. Bem assim. Então, então, assim, eu gosto da coisa de ter gente, né? Acho que ser professora, essa coisa de lidar com gente é legal. Embora seja tenso, né? Eu já tive muitas tensões com estudantes, com criança também, que é muito desafiador, né? Você está na vida do outro quase todo dia, por um bom período de tempo, e você precisa encontrar pontos para poder conviver com as diferenças. Eu já tive casos muito engraçados, assim, de estudantes que trazem, né, elementos da sua cultura. Eu lembro de uma aluna aí era na educação básica, que eu propus, né, gente, vamos fazer uma roda, vamos conversar, e a aluna veio e falou assim para mim, professor, não posso fazer isso não. Aí eu, mas por quê? Não, porque minha igreja não deixa.
Aí, né, num primeiro momento, você quase que, né, pensa, mas que coisa ridícula, como assim não pode entrar numa roda? E isso é desafiador, né? Porque você tem que se colocar ali no lugar do outro, pensar. Festa junina também, que algumas crianças não queriam dançar por causa dos santos, né? E aí, adultas, uma vez, gente, eu estava animada, preparei minha aula maravilhosa, todas com músicas, era a aula de ciências. Ciências e História. Aí trouxe músicas, Chico Buarque, Djavan, deu um trabalho, né, para organizar tudo aquilo. Aí a aluna que era de uma cidade com uma cultura muito forte sertaneja, e aí ela veio e falou assim, professora, mas que aula chata. Eu falei, você não gostou? Eu toda minha, você não gostou por quê? Eu tentei trazer músicas super interessantes. Professora, horríveis essas músicas, eu não gostei de nenhum. Aí eu falei, cara, como é que você prepara uma aula num lugar, né, que tem uma cultura sertaneja e não faz a conexão, não traz também, né? Eu coloquei só o que eu acho. Eu, Lucimar, gostava e não pensei no meu contexto, porque eu preciso me conectar. Eu posso até trazer, né? E devo trazer outros elementos, mas eu preciso primeiro me conectar com as pessoas, e eu não fiz isso. Aí, depois que ela me falou isso, eu sempre vou para casa pensando. Aí fui para casa pensando onde foi que eu errei, né? O que eu fiz? Se eu escolhi as melhores, né? MPB, gente super prestigiada. E aí eu entendi isso, né? Eu não produzi essa conexão que é necessária. Então, trabalhar com gente nos impõe esses desafios. Eu acho que, independente, inclusive, de ser diferentes lugares, cidades, sabe? O turno põe questões diferentes, o tipo, a modalidade também te traz pessoas que trazem questões diferenciadas para você, e aí é isso, você precisa, né, às vezes você vai para casa, tem dia que eu vou vir para casa mal, gente, triste, cansada, meu Deus, ninguém leu esse texto, o que eu faço? Agora, ano passado foi ano retrasado, foi um ano que eu sofri bastante, assim, eu tinha uma turma que a gente não emplacava, sabe? Aí eu comecei a ler Bell Hooks para me ajudar, para acalentar meu coração, né? Para eu poder ver o que eu poderia fazer para melhorar, porque tem ano que é assim, tem ano que a coisa vai maravilhosa, e tem ano que você vai se arrastando e tentando fazer o melhor, e a coisa, né, vai difícil. Então, varia bastante. Um dia nunca é igual ao outro, né? Não. Por mais que você tenha ali pensado, nossa, agora eu vou lacrar, vai ser maravilhoso, todo mundo vai amar, e daí às vezes dá tudo errado, e é isso, verdade, né? Faz parte, são ossos do ofício, a gente tem que aprender a lidar com isso, não levar para o coração, pensar exatamente assim, aonde foi que eu errei? Errei aqui, vou consertar, e vida que segue, e é assim mesmo. Verdade. Agora, uma pergunta, vamos mudando novamente de assunto. Qual é a sua maior vontade, desejo ou sonho para a vida profissional e pessoal também? Meu Deus, tem que fazer uma lista. Olha, profissional, eu tô quase numa fase de aposentadoria, assim, né? Tô caminhando para. Então, eu quero me tornar professora titular, que deve acontecer daqui uns 2 anos. Então, esse é meu desejo, ser professora titular, né, acompanhar as minhas próximas doutoras e mestras com louvor. Eu fiquei muito feliz, assim, sabe, de ter conseguido formar 2 doutoras. Eu falei, gente, fiquei tão metida, assim, porque é uma coisa muito bacana, né? Muito importante. Eu sempre pensei, porque estar na pós exige muito de você, né? Profissionalmente. Você não ganha mais nada em termos salariais em estar na pós, mas você ganha bastante trabalho e ganha bastante prestígio, no sentido que você conversa com outros grupos, né? Mas foi um orgulho tão grande de formar 2 doutoras, que falei, eu estou na pós, sou uma doutora. Alguém, né, trabalhou para que eu fosse doutora.
E aí eu sempre pensava assim, eu preciso devolver isso para a sociedade. Então, eu já formei 2, então eu já estou feliz, mas tenho mais, né, 4 para formar e quero fazer isso com louvor, enfim, que elas sejam, né, doutoras comprometidas com o campo, com a sociedade. Então, profissionalmente, eu acho que é por aí, eu acho que é fechar esse ciclo de uma forma bacana, né, positiva. E, pessoalmente, nossa, eu tenho tanta coisa, quer trocar de carro, por exemplo, quero viajar, sabe, fazer algumas viagens, assim, internacionais, que é uma experiência bacana, e que eu tenho pouca experiência nisso, vivências. Quero ver meu filho formado, que meu filho está fazendo faculdade, né? Ficar mais próxima, assim, ter tempo, né, para ficar mais próxima de algumas amigas da família, coisas assim. Né? Acho que todo mundo quer a mesma coisa nesse sentido, né? Mas é por aí. Pessoalmente é isso. Saber equilibrar trabalho e vida pessoal, sabe? Eu não quero ser a workaholic da vez. São os sonhos que nos motivam, né? Sim. Que é aquela energia, aquele gás que a gente precisa para levantar da cama todos os dias, para ir à luta. Então, é muito bacana, assim, mesmo a gente que vê, né, você já conquistou tantas coisas, e daí a gente pensa, nossa, o que mais que ela pode querer da vida, meu Deus do céu? Né, mas sempre tem, a gente sempre quer mais, porque é isso que nos motiva a buscar sempre mais e conquistar coisas novas, é isso que é o bonito da vida, né? Sim, verdade. Quantas vivências, professora, quantas coisas deliciosas da gente ouvir. E eu, sinceramente, assim, olha, como a Isa, no início a gente estava conversando, gostaria também de ter sido a sua aluna. Acho que vou procurar algum curso, alguma coisa para poder. Esse agora vai ser o meu objetivo profissional e pessoal. Vamos procurar aonde a professora vai estar, porque é tão grandioso a gente lhe ouvir e quantas vivências realmente, sabe? Que legado lindo que está deixando nessa vida a todo momento, a todo instante. Obrigada. Nossa, imagina, gentileza de vocês. Não, é uma delícia lhe ouvir. Eu estou assim encantada. Pena que as pessoas não podem nos ver, mas eu estava assim, sabe, quando a gente fica assim apreciando, coloca as mãos assim no queixo, mas não no sentido de cansado, mas no sentido assim, sabe, de gente, que delícia, eu estou me deliciando. Eu queria entrar na tela, assim, ficar bem pertinho, assim, poder abraçar fisicamente, assim. Eita, quero um abraço de verdade. Então vamos dar um jeito. Vamos se abraçar com certeza. Mas, assim, a professora foi falando, fui pensando até na questão da sua aluna, né, que você compartilhou a questão de músicas e tudo, e como isso é latente na gente, a gente sempre tem alguma coisa que a gente aprecia bastante, ou seja, uma fruta, um suco, uma cor, mas a sua música, qual que é a sua música de vida, assim, que você fala, lembre aquela música, assim, que você coloca e fala assim, essa sou eu, qual que é? E o porquê que é essa canção? O que ela traz para você? Nossa, eu acho que a minha música tem 2, né? Uma de amor, mas aqui, se for escolher uma, eu escolheria uma do Beto Guedes, que é um cantor das antigas, que fala quando entrar setembro e a boa nova, porque meu filho nasceu em setembro. E, gente, meu filho é a coisa mais fofa, maravilhosa do mundo. Então, é uma música que me faz lembrar muito ele, né? Eu sempre quis muito ser mãe, fui mãe tardiamente. Então, acho que essa seria a minha música predileta. E eu gosto do Lenine, adoro o Lenine. E ele tem uma música que eu gosto também, que eu não sei o nome até, mas acho que é Pressão, que é Fogo na Pressão, tá fervendo, que vai falando um pouco da vida, né? Dessa coisa que pulsa e ao mesmo tempo te retrai, né? Te convoca a pensar. Eu gosto muito dela. Mas é isso, eu gosto de MPB, adoro MPB.
mas a gente acabou de descobrir que além de escritora, também é cantora. Olha só. Isso não. Não, que voz mais suave. Não, com certeza. Mas, que delícia. Música é uma coisa muito prazerosa de ouvir. As músicas, elas trazem realmente, elas remetem muitas vezes o nosso estado de espírito naquele momento, elas falam muito de nós. Às vezes a gente não precisa nem verbalizar, mas a música por si, ela já vai se encaminhando e ela vai deixando o recado. Mas agora é um momento bem interessante. O momento do isso ou aquilo, onde vai escolher uma das coisas, tá bom? Não tem terceira opção, só tem duas. Então vamos lá. Tá pronta, professora? Estou pronta. Ai. Então vamos lá. Casa cheia ou casa vazia? Casa cheia. Samba ou pagode? Samba. Doce ou salgado? Uma Magali. Ai, mas acho que salgado. Calor ou frio? Frio. Churrascaria ou pizzaria? Pizzaria. Discute ou deixa pra lá? Acho que eu tô na fase deixa pra lá. Dançar ou ficar sentada? Dançar. Poucos amigos ou muitos colegas? Poucos amigos. Caminhada ou corrida? Caminhada. Agora, essa é a cereja do bolo. Café com açúcar ou sem açúcar? Sem açúcar. Fantástica, professora! 10! Estou na frente dessa disputa do café. Essa pergunta, assim, olha, eu estou para dizer que eu acho que já está 10-0, se não mais. Olha que beleza. Eu também sou sem açúcar, as meninas não. Eu vi a reação dela. Elas já chegaram a pensar, falar assim, olha, isso aí é coisa de psicopata. Falei, de maneira alguma. Falei, não é. Sem açúcar na cara. Não, para saborear o café, mas elas chegam lá ainda vão. Professora, só quero, assim, esse momento meu agora, agradecer muito a sua presença, a sua disponibilidade, me despeço aqui com o coração, assim, bem acalentado, bem acariciado. Sinto o meu abraço bem afetuoso para todos os momentos da sua vida, para onde você estiver. Se sentir falta de um aconchego, lembra do abraço bem afetuoso e com certeza não vai faltar oportunidade. Vamos marcar de nós termos a oportunidade de ter esse abraço físico, caloroso, porque o abraço é uma delícia. Então, gratidão, sucesso e começa uma nova carreira de cantora também, tá bom? Me despeço de todo mundo, um abraço bem afetuoso, espero que vocês tenham saboreado tanto quanto nós essa conversa deliciosa, esse momento prazeroso e um abraço bem afetuoso. Até um próximo momento. Gratidão, professora. Eu que agradeço, gente, foi ótimo. E adorei as perguntas, a forma como vocês vão tocando, né? O bate-papo. Espero ter contribuído e que as pessoas que escutam Libela aproveitem e saboreiem, com ou sem açúcar, né, Viviane? Com certeza. Mas agora quero chamar a Isa para dizer, a Isa é café com açúcar, mas vamos lá, Isa. Gente, isso, olha, a gente vai fazer quase que uma enquete, porque sempre, né, tem que ter esse embate do café com açúcar ou sem açúcar. Quem sabe eu me converta em algum momento que eu tiver, assim, com algum desvio na minha personalidade, eu penso assim, hoje eu vou pro sem açúcar, talvez. Brincadeiras à parte, essa conversa foi tão rápida, assim, é uma conversa boa, que ela fluiu tão bem, foi muito, muito bom ouvir. E eu só tenho a agradecer, assim, a essa oportunidade, né, por você ter disposto esse tempo para estar aqui conosco, para a gente ter se reunido dessa forma que a tecnologia nos permite hoje, né, que é essa forma virtual.
Infelizmente, vocês não estão vendo as nossas reações, mas elas estão, assim, impagáveis. Esse foi, assim, daquele podcast que deveria ter a versão com vídeo ou sem o vídeo. Mas é isso, assim, mais uma vez, deixo aqui o meu agradecimento a todos os que participaram hoje, a você que está nos ouvindo, que nos ouviu até aqui. Nos siga nas nossas redes, @libélulaeducacão4. Lá nós vamos colocar e vamos estar sempre colocando também, né, marcando o trabalho da professora Lucimar, que para nós, assim, a gente não consegue não chamá-la de professora, né, chamar só pelo primeiro nome, é quase que um sinônimo falar de professora, e é isso. Então, assim, a gente vai encaminhando para o nosso encerramento com a Damares. Também quero deixar aqui a minha gratidão à professora Lucimar por ter vindo ter essa conversa com a gente tão bacana, que como a Isa falou, o tempo passou voando, foi muito bom, muito enriquecedor para nós. Agradecer aos nossos ouvintes, que mais um programa aí, né, que vai ao ar para vocês, espero que vocês gostem, nós adoramos. E, como de costume, eu gosto de me despedir lendo um poema, e vou fazer isso hoje. Ele se chama Saber Viver, da Cora Coralina. E diz assim: não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar. Me despeço, então, é isso.